O Saul venceu uma pequena batalha contra os filisteus. O problema é quando você vence parcialmente alguma coisa, é que a parte que restou fica um pouquinho mais brava, né? Fica um pouquinho mais nervosa. E foi isso que aconteceu nesse texto. Saul venceu uma das guarnições dos filisteus, mas ainda tinha muito filisteu para se vencer. E esses que sobraram ficaram ainda mais bravos, ficaram ainda mais irados e levantaram um exército, como nós lemos aqui, 30 mil carros, um povo como a areia do mar que não podia se contar, para vencer o povo de Israel, para vencer o povo hebreu. Aqui era uma grande oportunidade para o povo hebreu. Por quê? Porque os filisteus, eles eram o maior inimigo do povo de Israel nessa época. E aí Saul convocou os homens de Israel para um grande projeto. Ó, gente, vamos vencer os filisteus de vez. Vamos vencer os nossos inimigos. Vamos conquistar em nome do Senhor. Vamos vencer essa batalha. Foi uma grande convocação. Assim como nós, na nossa vida cristã, temos grandes convocações de Deus para nós. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma grande convocação de Deus na sua vida de ensinar o seu filho a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele deve andar. Você que é jovem, está estudando, está na faculdade, está no colégio, onde você está trabalhando, você tem uma grande convocação de Deus de ser luz no seu trabalho, de ser sal aonde você está. Aqui na comunidade, Deus também quer te usar para várias coisas. Deus quer te usar para abençoar as pessoas que estão aqui e que vêm neste lugar para ouvir Deus e para ver a Deus na sua vida. Uma grande convocação. E quando nós olhamos para o nosso mundo, como o pastor Marcos mencionou, é um tempo de crise, mas em toda crise abre-se uma oportunidade. Há uma crise, mas sempre há uma resposta. E você, como servo de Deus, como alguém que traz Deus dentro de você, o Espírito Santo é chamado para ser resposta para essa situação. Deus está convocando a mim e a você para sermos a resposta para qualquer crise que possa acontecer. Então, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, há uma batalha e nós estamos sendo convocados a participar, a assumir a nossa posição nessa batalha. Mas olha o que aconteceu nesse texto. A galera que foi convocada para essa guerra começou a se esconder, começou a se enfiar pelas cavernas, pelos túmulos, começaram a se enfiar em qualquer buraco e começaram a fugir. E aquilo que já era difícil, era uma grande guerra. Nós lemos aqui, tinha 30 mil carros. Israel sabe quantos homens para essa guerra? 2.000. 2.000. E quando você lê o versículo 15 desse capítulo 1, nesse capítulo 13 de 1 Samuel, sabe quantos homens se esconderam desses 2.000? 1.400. Sobraram 600. Aquilo que já era difícil, que já era um milagre, com 2.000, agora a maioria se escondeu. A maioria, ao invés de assumirem a sua posição na guerra, ao invés de atenderem a convocação do rei para a sua vida e pegarem suas armas e irem para a guerra contra os filisteus, se esconderam. Isso tem acontecido na igreja nos dias de hoje, com os cristãos. Eles têm sido chamados para estarem, então, no meio de uma guerra contra principados, potestades, príncipes das trevas, homens espirituais da maldade, contra esse sistema mundano que quer corromper valores, que quer corromper princípios. Os cristãos estão sendo chamados para uma grande batalha, mas o que tem parecido é que a maioria dos cristãos tem abandonado o seu lugar na guerra e tem se escondido. E aí aquilo que já era um grande desafio para a igreja, se todos estivessem juntos, se todos estivessem ocupando o seu lugar, se todos estivessem na sua posição na guerra, já seria difícil. Já é um grande desafio no qual nós dependemos de Deus. Mas imagina quão mais difícil fica quando cada cristão abandona o seu lugar
lugar na guerra. Acho que eu estou separando errado. Às vezes eu percebi que a minha avó não saiu. Acho que é. Aí você tem uma guerra onde tinha que ter um irmão do seu lado. Ou talvez onde você deveria estar. Aí você não assume a sua posição e se esconde. Já tem uma brecha. Aí alguém vai ter que cobrir a sua brecha. Por quê? Porque você foi se esconder. Então já vai ter um trabalhando por dois. Mas aí o da direita também abandona o seu lugar na guerra. Aí você tem um tendo que ocupar o lugar de três. E assim hoje na igreja nós temos poucas pessoas trabalhando muito e muitas pessoas não fazendo nada. E não assumindo. E esses poucos, muitas vezes, têm que educar os filhos que os pais deveriam estar educando. E aí esse que está sozinho na guerra tem que ir lá na casa da pessoa para ver se dá um jeito. Aí você, marido, que deveria estar amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, esposa, que deveria estar sob a mesma missão do seu marido. Vocês não cumprem a função de vocês na guerra. Aí tem que alguém resolver essa situação. Obrigado. E correr atrás para cumprir, para tapar essa brecha que muitas vezes eu e você, como cristãos, estamos abandonando, estamos nos escondendo. Jesus vai falar em Mateus 9,37: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Imagina nesse contexto onde tantos trabalhadores desse povo estão se escondendo. A minha palavra para você essa noite é que se você está escondido em algum lugar, ou se você está pensando em sair da guerra para se esconder em algum lugar, nem pense nisso. Hoje é dia de você assumir a sua posição naquilo que Deus está te convocando a estar nessa batalha. Quando eu olho o texto, vão aparecer vários lugares onde esses homens se esconderam. Eu gostaria de pegar esses lugares e fazer uma figura de lugares que nós cristãos estamos nos escondendo muitas vezes. Situações na sua vida que talvez estão te fazendo sair do propósito de Deus, ou desistir do lugar que Deus tem te chamado para estar. O primeiro lugar que aparece diz que os homens se escondiam pelas cavernas. Quando eu olho cavernas na Bíblia, eu me lembro de Elias, em 1 Reis 19. Lá no versículo 9, Elias vai se esconder numa caverna. E a pergunta é, por que Elias foi se esconder numa caverna? Ele vai responder no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis. E ele vai dizer assim: eu não sou melhor do que os meus pais. O que aconteceu com Elias? Ele tinha uma expectativa de quem ele seria, de como ele seria, aonde ele chegaria. Ele tinha expectativa de que ele seria igual ou melhor que os pais dele. Só que agora Elias olhou para si mesmo e percebeu que ele não era melhor que seus pais, que ele não era igual aos seus pais. E isso vai gerar no coração dele frustração. Frustração é quando você tem a expectativa que alguma coisa seria de um jeito e essa coisa não acontece. E aí, por essa coisa não acontecer, você se sente frustrado e muitas vezes isso te leva a se esconder. Talvez você olhe para a sua vida e fale: puxa, eu achei que a essa altura o meu ministério estivesse nessa situação, que a nossa igreja estivesse nessa situação, que aquela pessoa estivesse nessa situação, que Deus estivesse me usando de tal jeito, que a minha família fosse de tal jeito. Mas talvez hoje você olha para você olha para o seu ministério, você olha para várias situações e fala: o tempo passou e as coisas não aconteceram como eu esperava. Isso tem te enfraquecido, isso tem te frustrado, isso tem te desanimado. E por causa disso você está pensando em parar, você está pensando em abandonar, você está se esfriando.
E eu vim aqui para te dizer que você não pode ficar nessa caverna de frustração. Se você está no meio dela, aquela pessoa me decepcionou, aquela situação me decepcionou, eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber daquela pessoa, porque eu achei que ela ia agir de um jeito, ela agiu de outro, então eu não quero mais saber. E aí a gente faz o nosso biquinho crente, a gente faz a nossa frescura crente. Às vezes são situações sérias, mas nós estamos numa guerra, e numa guerra nós precisamos estar acima dessas situações, acima dessas frustrações. Olha Caleb, tem um cachorro pentecostal aqui perto, hein? Todo ser que respira louve o Senhor, porque você acha que só a gente pode louvar, né? Deixa o bichinho louvar também, glória a Deus. Mas Caleb, pensa um cara que podia ser frustrado, era Caleb. Se eu fosse Caleb, eu ia ficar muito bravo. Por quê? Ele foi ver a terra com Josué. Aí voltou de lá com os outros espias. Caleb e Josué falando: a terra é nossa, tem gigante, mas nós vamos conquistar. É bênção para nós, o Senhor prometeu e tal. E os outros: não dá, tem muito gigante, é muito difícil, é muito complicado. Aí Deus vai dizer, aí o povo todo vai acreditar nesses que falaram que não dava. Aí Deus falou assim: olha, essa geração vai ter que morrer no deserto. E Josué e Caleb vão entrar, mas só daqui 40 anos. Se eu fosse o Caleb, eu ia falar: Deus, vamos conversar? Vamos conversar, Deus. Hoje eu estou jovem. Hoje eu tenho força para ir na terra, para usufruir da terra, para conhecer e caminhar por ela. Daqui a 40 anos, eu já vou estar um vovozinho. Mal vou conseguir entrar nessa guerra. Eu acreditei. Esses miseráveis que não acreditaram, esses infelizes que foram incrédulos, é problema deles, Senhor, mas eu acreditei. O Josué acreditou. Deixa nós entrar, deixa a gente possuir a terra agora. Você pensa que você vai encontrar um Caleb frustrado assim? Quando você vai em Josué capítulo 14, versículo 10, Caleb diz assim: olha, já se passaram 45 anos desde que Moisés fez a promessa de que nós entraríamos na terra prometida para conquistar. E eu estou com mais de 80 agora, mas a minha força ainda é a mesma. Para conquistar, para tomar aquilo que Deus prometeu para nós. Não se perca em algumas frustrações, algumas coisas que não aconteceram do jeito que você esperava. Se não aconteceu do jeito que você esperava, é porque Deus tem um outro plano nessa situação. Então continua, persevera, mantenha o seu lugar nessa guerra, mantenha o seu lugar nessa batalha. Olha Davi, em 2 Samuel capítulo 6, ele quis levar a arca de volta para Jerusalém. Aí foi de jeito errado, colocou no carro dos bois, e no caminho deu todo aquele problema, Uzá morreu. Talvez se nós não fôssemos como Davi, nós diríamos: ah, Senhor, também agora eu não quero mais a arca. Tentei trazer para Jerusalém, não deu certo. Tentei fazer o meu melhor, deu errado. Fiz o meu possível, fiz o meu melhor, também agora eu não quero mais, agora eu não brinco mais, agora que não quero nem saber. Não, no mesmo capítulo 6 ele foi: como é que tem que levar? É com o levita, então vamos lá. Mas essa arca vai chegar, ou vai ser no carro de boi, ou vai ser os levitas trazendo. Vai acontecer, mesmo que não fosse no momento em que ele queria, do jeito que ele queria. Ele continuou, ele permaneceu, ele insistiu, ele não abandonou aquilo que estava no coração dele, o sonho do coração dele, de ter a arca em Jerusalém. Às vezes a gente faz igual Pedro, né? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, quando ele pisou na água para andar, estava tudo bem, estava andando, estava surfando nas ondas ali. Mas às vezes a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado. Aí olha para aquele, olha para o outro, olha para o mar, olha para as ondas, afunda. É assim mesmo. Talvez você está aí no seu coração: eu tentei fazer, eu queria fazer mais, eu tentei ajudar, eu tentei, mas aquela pessoa, aquela situação, aquele... Meu irmão, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que era, que é e sempre será. Você tem que olhar para algo que é eterno. As situações passam, as pessoas passam, mas Jesus, o seu Senhor, vai estar sempre lá, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo eterno.
Mas talvez você se escondeu em outra caverna, em outro esconderijo. A caverna então nos fala de frustração. Mas o texto diz que alguns homens se esconderam pelos buracos. Teve uma pessoa que foi jogada num buraco na Bíblia, que foi José. Foi a perseguição, a provação que ele teve que passar para ser aprovado, até chegar a ser governador do Egito. Eu tenho visto muitas pessoas abandonarem o seu lugar, o seu chamado no reino de Deus, aquilo que eles deveriam fazer, porque estão passando por muitas provações. E a pessoa pensa assim: puxa, minha vida está tão difícil financeiramente, meu trabalho, meus estudos, tem tanta coisa, tem tanta dificuldade, tem tanta adversidade, eu vou me afastar um pouco daquilo para o que Deus me chamou, porque eu preciso focar essa área, está muito pesado, está batendo muito, então eu vou esperar a minha vida ficar mais tranquila, eu vou esperar as coisas ficarem mais fáceis, aí eu vou assumir minha posição na batalha. Por causa de provação, por causa de adversidade, estão se afastando. Quando é totalmente o contrário, a provação, ela vem para te aproximar. É assim que ela vem para te aproximar de Deus. A provação de José foi difícil, mas foi para levá-lo para um lugar onde ele ia mandar, onde ele ia ser governador. Então foi a viagem, foi a casa de Potifar e foi até chegar ao faraó. A provação, ela vem para nos moldar, ela vem para nos fortalecer e não para nos afastar do nosso chamado. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, no momento em que eu mais cresci na minha vida, os meus valores, os meus princípios, que eu mais amadureci, foram nos momentos de tranquilidade, de paz, de suco de laranja com rede. Ô fase que eu cresci e amadureci. Você já ouviu alguém te falar isso? Nunca. Mas você sempre ouve pessoas dizerem: a fase em que eu mais amadureci, que eu mais cresci como pessoa, como cristão, em maturidade, em valores, em princípios, foram nos momentos de adversidade, de luta, em que eu passei dificuldade, em que eu passei por falta, onde eu passei por enfermidade, porque essas situações vêm para tornar você melhor para essa guerra. Lembra de Daniel capítulo 3? Mesaque, Sadraque e Abednego? Eles foram fiéis a Deus e por causa disso eles foram jogados numa fornalha de fogo. E diz o texto que Mesaque, Sadraque e Abednego foram jogados amarrados dentro da fornalha. Aí o Nabucodonosor começou a olhar e falou: peraí, tem alguma coisa estranha lá dentro. O que foi que está estranho? Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Eles disseram: sim, rei, jogamos 3 homens amarrados. Pois eu vejo 4 homens que andam soltos dentro da fornalha. Significa que a fornalha não queima Mesaque, Sadraque e Abednego, mas a fornalha queima a corda que prendia Mesaque, Sadraque e Abednego. Muitas vezes tem cordas que nos prendem, que só o fogo da aprovação é capaz de nos libertar. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado passar por ela, a hora que você passa pela fornalha, você sai de lá soltinho, preparado para ir para a guerra, preparado para ir para a batalha. E se você vai passar um tempo difícil na sua vida, talvez perseguição, pessoas apertando financeiramente, com algumas dificuldades, pare e pense: Deus está querendo me fazer um guerreiro melhor para essa guerra. E não pensa: vou deixar minhas armas um pouquinho de lado e vou resolver essas situações. Não, aí você acaba com tudo. Não é esse o propósito, aí ele usou tudo. Amém? Terceiro lugar, alguns homens se esconderam em cavernas, outros se esconderam em buracos, outros se esconderam pelos penhascos. Penhascos vem de penha. Penha é pedra, né? Quando eu olhei pedra, eu falei: puxa, o que eu posso associar? Eu desliguei. A culpa foi minha agora. O que eu posso associar a pedra na Bíblia? Aí eu me lembrei de João capítulo 8, onde Jesus vai dizer para aquela mulher: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a primeira penha.
E aí eu percebi que tinha muita gente se escondendo do seu chamado por causa de acusação. A pedra em João 8 está falando de acusação, está falando de pessoas que estavam apontando para o pecado daquela mulher, massacrando aquela vida. E Jesus vai falar: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantas pessoas estão frias no seu chamado, na sua convocação, naquilo que Deus as chamou para fazer, porque se sentem extremamente acusadas pelo inimigo por algo que aconteceu no passado. E pensam que por aquilo que aconteceu no passado, logo hoje elas estão totalmente descredenciadas para a guerra de Deus, para a convocação e para aquilo que Deus está fazendo. Então sempre que elas pensam em dar um passo a mais, em buscar algo a mais e serem mais usadas por Deus, logo vem aquela voz do inimigo: mas não se esquece, viu? Você está aí querendo ser usado por Deus, você está aí querendo, mas olha, vamos lembrar o que você fez. E aí passa todo aquele filminho de novo, das pisadas de bola que nós demos, na nossa folha de antecedentes, vindo toda aquela lembrança, e isso muitas vezes nos paralisa. Isso muitas vezes faz com que nós escondamos na batalha. Eu quero dizer para você que Lamentações de Jeremias 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Pai. Aleluia. E a boa notícia para nós é que hoje amanheceu. Aleluia! E se amanheceu, as misericórdias do Senhor se renovaram. Deus te perdoou, e Deus está te chamando, está te convocando. Sabe, mas o que eu faço com a voz do inimigo que me acusa? Ou talvez até por meio de pessoas vem e te acusa. Contra o inimigo, você tem que fazer o que Jesus fez, que é usar a palavra. Aleluia. Que é responder para o inimigo com a palavra. Aí se o diabo chegar assim para você e falar: olha, você já está condenado. Olha quantas chances você teve, você pisou na bola, você já está condenado. Aí você abre Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo. Mas você pecou, né? Você pecou, olha o que você fez. Você fez isso é contra a vontade de Deus, você pecou. É verdade, eu pequei. Mas 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas é que você não entendeu, é que o seu pecado é muito grave. Se fossem os pecados aí tudo bem, mas o que você fez é muito terrível e te descredencia para a guerra de Deus. É verdade, o que eu fiz é muito terrível. Mas Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Mas você caiu. Olha o tombão que você tomou. Olha o capote que você tomou. Ninguém esperava que você fosse cair desse jeito. Como é que você foi cair desse jeito? E agora? É verdade, tomei um tombão. Mas o Salmo 37:24 diz: mesmo que caia, não ficará prostrado. Mas aí ele vai te dizer: mas se você tivesse caído uma vez só, tudo bem, mas você caiu uma, você caiu duas, você caiu três, você caiu quatro, dançou. Acabou, a corda da misericórdia para você está encerrada. É verdade, não foi só uma vez que eu caí. Mas Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo, e de todas elas Deus mas você lembra. O diabo não existe fácil, mas você lembra. Está aí na sua memória. Está aí nos seus neurônios aí o que você fez. Você não se esquece, você se lembra. Você vai dizer: é verdade, eu me lembro mesmo. Mas Isaías 43:25, Deus diz: eu sou o Senhor que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Eu me lembro, mas o meu Deus não se lembra mais. Mas eu vou te acusar. Eu vou ficar na sua mente, na sua cabeça, te acusando, te lembrando. Aí você fala: você vai me acusar? Não tem problema. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se quiser me acusar, não vai falar comigo, vai falar com o meu advogado. Não tem mais papo comigo. Mas eu vou te atacar. Eu vou te atacar de todo jeito. Eu vou preparar uma armadilha para você. Eu vou de frente com você. Você vai me atacar? Não tem problema. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É dois trabalhos, é atacar e fugir. É atacar e fugir, porque eu estou me humilhando debaixo das mãos de Deus e vou te resistir. Mas o diabo vai dizer: não, mas você não sabe a estratégia que eu criei para você. Criei uma estratégia mega blaster, super, hiper, thunder, giga, maravilhosa para te derrubar, para te aprisionar, para te fazer um derrotado, e vou acabar com a sua vida. Você preparou uma obra dessa para me destruir? 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu não sei o que o inimigo tem te falado, eu não sei que acusação que tem pesado no seu coração, mas toma posse do amor de Deus, da misericórdia